Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não é? Conforme a hora está nos escutar. Então, hoje iremos falar do dom de conselho, não é? Então, vamos falar de dom de conselho. Acredito eu que nós já recebemos conselhos ou já demos conselho a alguém, não é? Então, a questão de conselho não é novidade para nós, acredito eu. Muito bem. Então, o conselho significa, né, dar caminho para alguém seguir, não é? Então, quando nós damos instruções para alguém seguir, nós dizemos que estamos a dar conselho, não é? Muito bem. O objetivo de dar o conselho, como dom de conselho, é ajudar a pessoa. Então, aquele que dá o conselho e para destruir a pessoa, não está a dar o conselho como dom, não é? E sabemos de que o objetivo central de Deus é levar os homens à felicidade, não é? Então, também a coisa mais parecida também para nós que somos pessoas é que nós queremos a felicidade. Então, a ideia é dar conselho a alguém para ajudá-la, né, a ter felicidade também, não é? Muito bem. Então, no caso de alguém quer o conselho em ti, né, ou em outra pessoa assim, nós temos que observar alguns parâmetros, não é? Então, o primeiro caso, nós podemos dizer o seguinte: caso você, né, está a dar o conselho, deve garantir que tudo o que dás como conselho, né, foi bem percebido. Ou é a verdade. Então, notemos que o dom de entendimento também entra aqui. Então, para dar um conselho, nós devemos ter o dom de entendimento. Quer dizer que nós devemos perceber bem o que nós queremos aconselhar. Perceber e falar a verdade. Ok? Muito bem. O segundo é o caso de temor a Deus. O temor a Deus quer dizer que nós teremos que cumprir com aquilo que Jesus nos ensina. Então, nós teremos que observar tudo que Jesus nos ensina para darmos conselho a alguém, não é? Muito bem. Então, quando nós estamos a seguir o que Jesus nos ensina, nós garantimos, né, que a pessoa possa ter bons resultados no conselho que nós estamos a dar. Existem também os outros dons, eu ainda não falei deles, né, mas também são muito úteis para aconselhar uma pessoa. Muito bem. Então, dando continuidade, vamos observar agora alguns conselhos que Jesus nos ensina, tá? Vou dizer aqui que é o versículo 8, tá? Eu tirei do livro de João, né? É capítulo 8, na verdade. Então, diz o seguinte: em verdade vos digo que quem comete o pecado é servo do pecado, não é? Então, esse é um conselho de Jesus Cristo. Diz que quem comete o pecado é servo do pecado. Então, quer dizer que algumas pessoas que cometem pecados acabam se condenando com o seu próprio pecado. Então, acaba não tendo a paz, ficando escravo do seu próprio pecado. E o outro que eu tirei também é João 8, João capítulo 8 nesse caso. Então, ele diz o seguinte: em verdade vos digo que se guardar a minha palavra, nunca verá
à morte, não é? Então, temos mais aqui um versículo, né, que Jesus Cristo nos aconselha a guardar a palavra dele, né? Talvez notando que a natureza, de algum modo, funciona a maneira como ele o criou, né? Se formos a ver, as coisas se juntam, as coisas se dividem, as coisas se tiram, né? Se dividem, se multiplicam nessa mesma natureza, não é? Nós também fazemos parte dessa natureza e há essa multiplicação, há essa divisão, o corpo e a alma se dividem algum dia, né? O corpo fica na terra e a alma vai para onde Deus projetou, onde as Escrituras projetaram. Muito bem, então, continuando, temos o outro versículo que fala: a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. Não é? Então, temos aqui mais um conselho de Deus que diz que a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. Quer dizer que se perdoares alguém, não é, os pecados, você também automaticamente alguém está a perdoar os seus pecados, tá? Então, são alguns conselhos que eu tirei. É óbvio que na Bíblia tem muitos conselhos e são os conselhos que nós devemos tirar e seguir a esses conselhos, não é? Porque todos os conselhos estão lá, têm esse dom, ok? Muito bem. Então, dando continuidade, nós podemos ver, não é? Os conselhos, né, podem vir de várias maneiras, né? Podem chegar em nós de várias maneiras. Posso dizer que a primeira maneira pode chegar em forma de pedidos, pode chegar em forma de ordens, podem chegar em formas de opiniões, podem chegar em formas de instruções, podem chegar em formas de condições, podem chegar em formas de sugestões. Então, nós vamos poder observar que os conselhos podem chegar de várias maneiras. Então, se formos a ver, alguém pode pedir assim: peço para passares a ir na escola, por exemplo, né? Então, chegou aí um conselho em forma de pedido, ok? Então, já sabemos que os pedidos, ou seja, os conselhos podem chegar de várias maneiras. E também existem casos em que alguém pode acho que é isso, fala assim mesmo, língua portuguesa também. Existem casos que alguém pode se dar o conselho, não é? Então, ou pode se dar uma opinião. Existem esses casos que a pessoa não vai atrás de outra pessoa para pedir conselho, mas sozinho se dá um conselho, não é? Ou se dá instruções para seguir. Não é? Existe esse caso. Mas, mesmo observando esses casos em que a pessoa se dá, né, regras, essa mesma pessoa tem que observar as regras anteriores que nós falamos, né, de ter o dom de entendimento, o dom de temor a Deus, né, para instruir-se bem. Normalmente, notamos que esse dom de entendimento, o dom de conselho chega quando a gente faz a seguinte pergunta: o que eu devo fazer? Não é? Então, quer dizer que a pessoa aí está num estado de uma inquietação em que precisa fazer alguma coisa, mas a pessoa quer saber o que eu devo fazer. Então, precisa de instruções, não é? Então, a pergunta o que devo fazer é a pergunta central para o dom de conselho, ou seja, para responder essa pergunta, estaria já a se instruir,
não é? Seguindo os outros dons também para poder concluir o dom de conselho. Muito bem. Então, quando essa manifestação, porque já dissemos que o dom do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, eles são uma manifestação e não podemos ver, não é? Então, como manifestação, nós vamos ter que observar no fim aquilo que você fez como conselho, ou aquilo que você deu a alguém como conselho, qual foi o resultado? Se o resultado for plausível eternamente, então dizemos que de fato você possui o dom de entendimento, de conselho, né? Porque você ajudou a pessoa eternamente. Mas quando pode ajudar alguém, né, mas de forma momentânea, por mais que seja plausível, mas de forma momentânea, não possui o dom de entendimento. Por quê? Podes conseguir alguma coisa, mas a sociedade ou Jesus Cristo não ensina assim. É errado para a sociedade ou prejudica a sociedade ou prejudica aquilo que está escrito na Bíblia. Então, não tinha o dom de entendimento, certo? Muito bem, então, por hoje é tudo. Se alguém tiver alguma dúvida quanto àquilo que eu falei aqui, pode escrever aí, não é? Nos comentários, né? E também na próxima, no próximo vídeo, nesse caso, nós vamos falar de 2 dons, tá? Não sei se vocês têm alguns pedidos, né, dos dons que para serem os primeiros a serem discutidos ou não, mas vamos falar de 2 dons e é tudo. Até no próximo vídeo. Inscrevam-se no canal, né, para receberem logo as notificações de novos vídeos. Então, com licença e tchau.